E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, estamos de volta com Direito de Resposta, iniciando essa quinta temporada com ninguém mais, ninguém menos do que Paulo César Aragão, dos fundadores do BMA Advogados, que vai contar um pouquinho da história dele, da trajetória até aqui. Paulo, muito obrigado. Fico muito feliz pelo aceite do convite para abrir aí com chave de ouro a nossa temporada. Prazer te receber. Prazer é todo meu. Muito bem, Paulo. Vamos começar então com aquela pergunta clássica que todo mundo já conhece de planejamento de carreira, né? Você tem uma carreira que ela é super sólida, ela é híbrida, porque ela tem passagens por escritórios e de portes distintos, CVM, GP Investimentos, até o BMA, onde você já está há quase 3 décadas. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Olha, definitivamente ela não foi planejada. Não seria justo, que não deu a minha vida, a carreira não deu certo, mas definitivamente não ocorreu como eu planejava. Eu comecei a trabalhar no escritório do papai como estagiário, na verdade um pouquinho antes de entrar para a faculdade. Naquela época, basicamente, estagiário era boy forense, ou seja, você saía do escritório para entregar a petição e perguntar no Rio de Janeiro, em dezenas de cartórios, como é que estava o processo e tal. E isso, enfim, de uma certa maneira, papai era muito ativo na área de contencioso e eu acabei me interessando muito por contencioso, talvez ajudada pelo fato de que em algum aniversário meu ele me deu o livro do Calamandrei, que é absolutamente fascinante em termos de direito processual civil. Eu comecei a cada vez mais tomar gosto pelo negócio, o que foi muito ajudado também pelo fato de que no final do curso, onde eu teria aulas de processo civil, a minha então namorada, depois mulher, era aluna do professor Zé Carlos Barbosa Moreira. Ela era uma turma acima da minha. E aí eu fui meio que admitido como aluno honorário do Zé Carlos e assisti o curso inteiro do Zé Carlos Barbosa Moreira na turma errada, o que sem dúvida nenhuma muito contribuiu para o meu gosto de processo civil. Naquela ocasião, inclusive, eu já tinha escrito para participar daquele concurso da ordem que a lei antiga previa, eu já tinha escrito 2 livros sobre processo civil, um sobre recurso adesivo e um outro sobre recurso extraordinário, a cláusula negar a vigência. E comecei a tomar cada vez mais gosto pelo tema, comecei a dar aula de processo civil, aula, enfim, na Gama Filho, aula em cursinho, dava aula em 3 ou 4 lugares ao mesmo tempo, de processo civil. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Num dia, ao mesmo tempo em que eu trabalhava em contencioso, eu comecei já a trabalhar um pouco em direito societário, mas de uma maneira muito incipiente ainda, e na vigência do Decreto-Lei 2627. As pessoas ficam um tanto quanto surpresas quando eu digo que eu cheguei a fazer a Assembleia Geral ainda na vigência do 2627, ou seja, antes de 77. Resultado, estou eu indo dar aula lá, vejo um cartaz, concurso para advogado da CVM, já interessado também em direito societário, disse, bem, esse é um negócio interessante, não apenas pelo concurso, mas também pelo fato de que o concurso ia ser precedido sucedido por um curso de 3 meses, full time, com o professor Lamy, com o Dr. Bruno Pedreira, com o professor, um catedrático da Price, da Faculdade de Contabilidade, que escreveu uma boa parte da lei das SA, pessoa absolutamente brilhante, diga-se de passagem. Ele era brasileiro, mas tinha sido criado desde os 2 anos de idade em Portugal. Então, brasileiro como nós, ele falava com sotaque português carregadíssimo, Cruz, absolutamente brilhante ele. Foi quem fez a parte contábil. Eu fiz o concurso, passei bem,
e fui fazer o curso. No final do curso, o que aconteceu? Eu sabia que havia uma vaga de gerente de contencioso e consultoria, mas para isso eu precisava renunciar ao cargo, porque eu não conseguiria, como funcionário da CVM, ser promovido tantas vezes até chegar a gerente. Enfim, renunciei ao cargo sem grande problema e fui escolhido como gerente de contencioso, porque tanto eles quanto eu estávamos enganados quanto à real necessidade naquela época de a CVM ter alguém na área de contencioso. Eu informei durante os meus anos de CVM, meia dúzia de mandados de segurança, e aí, enfim, como eu não tinha muita coisa mais para fazer e eu já gostava de lei das SA, eu acabei me dedicando ainda mais profundamente à lei das SA, que enfim, era uma experiência interessante, porque a lei era nova nos dois sentidos da palavra, com um alto grau de inovação, e tinha acabado de ser promulgado. Então, era uma experiência interessante, porque os diretores de departamentos jurídicos e os empresários das companhias abertas da época conheciam tanto da lei quanto nós. Então, era um processo de descoberta recíproca. Quer dizer, o que quer dizer isso? Como é que esse negócio funciona? E lá eu fiquei 3 anos na CVM. No final de um ano, o meu chefe, que era o superintendente jurídico, hoje procurador-geral, voltou para o Rio Grande do Sul. E aí, enfim, eu passei a ser o chefe do jurídico da CVM. Fiquei lá mais 2 anos e aí cheguei à conclusão que estava na hora de voltar para o setor privado, porque eu gostava mesmo era de advogar. Eu tinha recebido um convite para trabalhar no escritório Gouveia Vieira, que naquela época era o maior escritório de direito societário do Rio de Janeiro e provavelmente um dos maiores do Brasil, liderado por um grande empresário, dublê de empresário e advogado. E lá fiquei até 94. Eu já advogava bem intensamente para, enfim, o trio lá, Jorge Paulo, Marcel e Beto. E aí o Beto me convidou e disse, olha, você advoga tanto para a gente, você não quer ser sócio da gente? A gente está fazendo uma empresa de private equity. Fui a GP. Aí eu fui para a GP, fiquei lá 1 ano no Rio de Janeiro, depois vim para São Paulo aqui, por mais 2 anos. No final cheguei à conclusão de que eu gostava mesmo de advogar. Quer dizer, isso foi meio assim, como se diz, uma epifania muito engraçada, porque num determinado dia de manhã eu fui fazer uma reunião com um escritório de São Paulo e conversando, disse, olha, talvez me parece que a melhor maneira de fazer isso, de resolver esse problema, seja essa. E aí os advogados lá disseram, não, tá bom, vamos fazer assim, a ideia parece muito boa. Isso se repetiu depois do almoço e se repetiu uma terceira vez à noite, numa terceira discussão. Aí eu disse, olha, eu não nasci para quarterback, de ficar simplesmente atirando a bola para os outros fazerem gol. Pode ser muito divertido, mas não é a minha praia, eu quero advogar. E aí eu me juntei, nós estamos falando já em 97, eu me juntei ao que era o Barbosa Musnick na época, e se transformou, então, no Barbosa Musnick Aragão. Hoje, BMA, por uma razão muito engraçada. Já em 97, a gente chegava nas portarias dos prédios em São Paulo e eu dizia, sou Paulo César Aragão, de que empresa? Barbosa, Musnick e Aragão. O Barbosa ia bem. Quando chegava no Musnick, aí era uma tragédia. Até aquilo ser datilografado, realmente era um problema. Resultado, a gente passou a adotar, então, o BMA. Porque o BMA todo mundo conseguia datilografar e anunciar na portaria. Essa época, eu tinha comprado um ótimo apartamento no Rio de Janeiro, no Parque Geng, achando que eu ia ficar no Rio de Janeiro. Estamos falando do segundo semestre de 97. Foi o período da criação da Ambev e da privatização da Telebrás. Eu fui o head do time legal do governo na privatização da Telebrás. O resultado que eu fazia era, basicamente, ou estava em São Paulo ou estava em Brasília. Isso durou de 97. No final de 99, os sócios nos reunimos lá e dizemos, a gente precisa abrir um escritório em São Paulo. Os sócios no Rio de Janeiro. Aí aquele silêncio, assim, silenciou ficar quieto, alguém
vai se voluntariar antes de mim e eu não preciso ir para São Paulo. Eu disse, olha, eu vou com muito prazer, acabei de chegar de lá, tive 2 anos em São Paulo, uma boa parte da minha família é aqui de São Paulo, eu vou para São Paulo, liderar o escritório de São Paulo. Ninguém acreditou realmente que eu fosse, fiquei, estou aqui desde 2000 então, com 2 filhos paulistas, morando no mesmo apartamento que eu comprei em 2002 e definitivamente paulista, extremamente feliz. Então, o que se extrai daí? Quer dizer, olha, incontestavelmente eu tive muita sorte na carreira, isso envolve trabalho e esforço também, mas definitivamente nada saiu como originalmente planejado. Eu me imaginava professor de processo civil, dando aulas de processo civil, eventualmente fazendo concurso para a faculdade no Rio de Janeiro. Enfim, nada disso aconteceu. Não aconteceu também, e aí entra um pouco a questão calendária, digamos assim, e que nessa época era bem mais fácil fazer LLM lá, e eu tinha um convite. Dizia, você não quer estudar em Harvard? Estamos falando de 74, 75. O Código de Processo Civil era de 73, a lei era de 76. Eu disse, olha, isso aqui tá, eu estou no auge da muvuca aqui, enfim, fazendo palestra. Eu fiz palestra pelo Brasil inteiro sobre processo civil. Definitivamente não é um momento para fazer LLM para sair dessa agitação que está me dando um alto nível de visibilidade para os Estados Unidos. Então, dentro desse contexto, eu acabei nunca fazendo o LLM. Paulo, primeiro, muito obrigado por ter contextualizado já um pouco da tua trajetória para responder essa pergunta inicial de planejamento de carreira. E essa é uma pergunta que, pessoalmente, eu gosto muito de fazer e para abrir os episódios, porque tem todo tipo de resposta. Gente que programou, gente que não programou, gente que programou parcialmente, mas no final do dia as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Eu acho que essa é a beleza da nossa carreira, né? Eu acho que essa é a beleza da vida. Eu acho que a beleza da vida é a gente aproveitar as oportunidades. Quer dizer, se eu tivesse na saída da faculdade encasquetado, dizendo, o meu grande sonho é ser ministro do Supremo Tribunal Federal, coisa que todo mundo tem como sonho em algum momento inicial da carreira. Eu não teria sido e passaria o resto da vida frustrado porque o meu sonho não teria sido realizado. É como você, enfim, uma frase famosa que diz, olha, se você não encontrar o seu sonho, procure em outra padaria. Isso é um pouco a vida, quer dizer, aproveita as oportunidades que a vida dá, que são maravilhosas, e, enfim, tira o que tem de bom nessas oportunidades, porque você só vive uma vez, vida não tem ensaio, e não dá para você partir da premissa de que tudo vai ocorrer da maneira pela qual você planejou. Exatamente, né? Por isso que é importante, como você bem colocou, sempre estar aberto e mais do que aberto, atento às oportunidades. Paulo, você contou já um pouco da tua carreira de forma resumida, agora eu vou fatiar ela para a gente entrar um pouquinho no detalhe. Você colocou que você começou a sua carreira no escritório do teu pai, né? Até antes mesmo de ingressar na faculdade, isso nos bastidores você me contou 6 meses antes. 5 anos como estagiário, mas 5 anos como advogado. Por que você optou em começar trabalhando com o teu pai? Quais os prós e contras disso? E mais do que isso, o que você aprendeu com o seu pai que você levou para sua carreira? Olha, tem muito assunto para isso. A opção por trabalhar com o papai era mais ou menos natural. De uma certa maneira, eu acompanhava até um pouco antes de começar a trabalhar, eu era muito curioso. E papai era advogado da Light na área de responsabilidade civil. Então, eu era meio fascinado por responsabilidade civil. E desde, adolescente, eu acho que eu me acostumei a ver autos de processo de responsabilidade civil, fotografia de vítima de acidente de bonde e assim por diante. E gostava daquele negócio, eu achava aquilo extremamente interessante. Enfim, como eu mencionei a você, 6 meses antes de eu entrar para a faculdade, o estagiário que trabalhava com o papai foi trabalhar no BNDES. E aí ele me disse, olha, você está super bem preparado para o vestibular, você não quer começar a trabalhar de uma vez? Então eu de manhã ia para a escola, chegava em casa, tirava o uniforme, botava um terno,
e ia brincar de boy forense na cidade. Naquela época, sem mordomia nenhuma, simplesmente pegava o ônibus em Ipanema e ia para a cidade, coisa que também naquela época era bastante rápido por falta de trânsito. Esses 5 anos foram extremamente importantes. Eu acho que o que houve de mais positivo e, acima de tudo, é motivo de gratidão eterna, é o fato de que papai tinha uma confiança muito grande em mim e me mantinha sempre na ponta dos cascos. Eu adorava escrever, sempre gostei muito de escrever, então eu era meio encarregado de fazer as petições progressivamente mais complexas e eu adorava escrever. Demorei um tempo até pegar a embocadura, como eu te mencionei, enfim. Tinha escrito, ou estava escrevendo, ou ia escrever logo vários livros e artigos de doutrina no curso do tempo, fui fazendo isso. Então, essa confiança que papai depositou em mim foi extremamente importante e, repito, motivo de gratidão eterna. O que é complicado realisticamente é quando você está trabalhando com seu pai e tem 20, 21 anos, é que ao mesmo tempo ele é autoridade e colega de trabalho. As duas coisas ao mesmo tempo. Isso gera alguns conflitos em termos de, eu quero sair de noite. Não pode sair de noite. Então, eu sou colega de trabalho, estou ajudando aqui a família de um jeito ou de outro, e por que eu não posso sair? Isso deu alguns conflitos razoavelmente significativos, mas, enfim, a coisa ia se resolvendo bem e eu aprendi imensamente nesses 10 anos de trabalho com o papai, ou seja, como se comportar como advogado, como fazer sustentação, como escrever alguma coisa que consiga convencer um desembargador, um ministro. Eu me lembro que 2 ou 3 anos depois de formado, eu fui sustentar um caso lá no Supremo Tribunal, talvez ajudado pelo fato de que papai tinha um medo horrível de avião, então não ia a Brasília. Era algo que o deixou extremamente feliz. Mas foi muito positivo, eu diria. Aprendi muito essa confiança. Eu me lembro que, primeiro, eu adorava pesquisa, continuo adorando e tal. Eu me lembro que uns 2 ou 3 anos depois de formado, ainda na responsabilidade civil, a gente teve um caso muito grande em que, do outro lado, quem estava defendendo a empresa civilmente responsável era o ministro Guiar Dias, autor, assim, na época, da Bíblia da responsabilidade civil. Então, um guri de 20 e poucos anos sustentando nas câmaras cíveis reunidas do Tribunal do Rio de Janeiro, ainda era da Guanabara nessa época, e do outro lado a Guiar Dias. Quer dizer, um negócio assim, podia não ter dado certo, felizmente deu porque a gente tinha razão, mas é um grande desafio de você advogar contra o ministro Guiar Dias na área de responsabilidade civil. Isso me ensinou muito, eu diria, até mesmo porque processo civil te obriga também a estudar direito civil, e direito civil é a matriz de absolutamente tudo, direito societário inclusive. Então, eu tive a oportunidade nesses anos todos de, enfim, adquirir uma razoável base teórica. Continuo estudando até hoje, continuo estudando todo santo dia. Mas foi uma experiência extremamente positiva, eu diria, esses 10 anos trabalhando com o papai, por uma razão, mesmo que eu nunca mais tivesse entrado num tribunal, é que para qualquer advogado, principalmente na área de direito societário, uma coisa que a gente sempre tem que ter presente é que você, de um jeito ou de outro, está escrevendo para o juiz ou está escrevendo para o árbitro. Pode até estar tudo em paz na compra e venda, mas de um jeito ou de outro aquilo vai terminar na mão de um juiz. Então é importante, mesmo a gente escrevendo uma cláusula às 3 horas da manhã, pensar como é que um juiz em Araçoiaba da Serra vai entender essa cláusula. E aí, uma coisa que papai sempre dizia é o seguinte: olha,
minuta não se interpreta, minuta se reescreve. Se você precisa interpretar o que você escreveu, então você não escreveu direito. Eu acho que essa noção de que tudo que eu estou fazendo, ainda que supostamente brilhante, vai ser testado por um juiz e numa profissão que tem uma característica extremamente peculiar, é uma profissão estruturalmente adversária, ou seja, tem sempre alguém do outro lado que quer alguma coisa diferente do que você quer. E aí, de um lado, você aprende a negociar e, do outro lado, aprende a se preparar para o fato de que, quando tal ou qual coisa for discutida, você terá alguém do outro lado dizendo: não foi isso o que a gente realmente quis dizer. Então, vamos deixar claro o que a gente quis dizer. Esse exercício de preparação permanente para o contencioso foi extremamente útil. Eu diria, é útil até hoje. Cada vez que eu escrevo alguma coisa, mesmo que inconscientemente, isso está presente, ou seja, isso vai ser lido por um juiz. E esse é um ponto, ou um conselho, Paulo, muito importante. Porque às vezes as pessoas elas têm a percepção que elas atuam numa área contratual ou na área societária, elas não têm a necessidade de conhecer o contencioso civil, o processo civil, muito pelo contrário, né? Tanto que grandes profissionais que atuam na área societária, em algum momento passaram pela área contenciosa, justamente por isso, né? Porque você tem que pensar como a nossa justiça, o nosso direito ali é muito litigante, você tem que pensar realmente que em algum momento, como você bem colocou, mesmo um contrato de compra e venda pode chegar nas mãos de um juiz ou de um árbitro. Então a dica ela é bastante importante. E obrigado também por contextualizar um pouquinho aí desses seus 10 anos ao lado do seu pai. Como você bem contou, você de lá foi para a CVM, uma mudança e tanto, né? Você sai do escritório ao lado do seu pai para ir para uma CVM. Você já contou como você chegou, mas eu queria que você contasse um pouquinho de o que mudou na tua rotina, que desafios você encontrou e como é que foi ali atuar no nascituro das leis da SA. Olha, o resumo seria: mudou tudo. Em primeiro lugar, eu me transformei em servidor público, numa época em que servidor público ainda tinha um regime, eu poderia ter, que era o caso da CVM, um regime especial. Eu era servidor público com carteira de trabalho, 13º salário, dissídio coletivo, uma série de coisas que depois, na prática, deixaram de existir no âmbito de uma autarquia. A outra coisa que foi um desafio interessante, quer dizer, primeiro, o fato de que a CVM era dirigida por 5 diretores e um superintendente-geral, que era o meu chefe direto, digamos assim. O superintendente-geral vinha do setor privado e dos 5 diretores, 4 vinham do setor privado. Jorge Lário, que era advogado, Ney Carvalho, que era diretor, o Geraldo Hess, que vinha do grupo Gerdau, e o único servidor público era o Antônio Milão, que era braço direito do Delfim naquela época, e o Roberto Teixeira da Costa como presidente, que vinha também do mercado financeiro. Então, era um processo extremamente interessante, porque pessoas vindas do setor privado, a seleção para o cargo de confiança foi feita por um headhunter, um super consultor chamado Fürstenthal, que entrevistava você. Tudo era um pouco diferente, era uma influência do setor privado dentro do núcleo do serviço público que tornava a coisa meio diferente. A gente tinha uma pessoa que era o Milão, vindo da administração, porque senão a gente não ia conseguir comprar papel, porque a gente não sabia como é que se compra papel no serviço público. Eu me lembro que, num determinado momento, ali na 7 de setembro, o superintendente administrativo disse: olha, sumiu uma calculadora ordinária, daquelas de mesa, pequenininha. Aí o Roberto Teixeira da Costa perguntou: o que a gente faz quando some uma calculadora? Isso é muito simples. A gente cria uma comissão de inquérito, a gente ouve todo mundo, a gente faz um relatório, etc. E o Roberto Teixeira disse: olha aqui, vamos fazer uma coleta aqui entre os superintendentes
e desce e compra uma calculadora igual aí embaixo e vamos tocando a vida. Porque senão nós vamos encher 200 páginas de papel para tentar descobrir onde foi parar a calculadora e perder tempo de todo mundo nesse negócio. Era uma experiência interessante, até mesmo porque, num determinado momento, a CVM estava espalhada pelo Rio de Janeiro. O jurídico ficava na 7 de setembro, a diretoria ficava na Rua do Carmo, e a área de empresas e de mercado ficava na Candelária. Então, o que a gente dizia é que nós, os executivos, tínhamos ou deveríamos ter patinete como nosso instrumento de trabalho, porque eu ficava o dia inteiro, o diretor chamava, lá eu andava 4 quarteirões, depois voltava, aí o superintendente chamava, eu era a área meio, em última instância, lá ia eu para Candelária, eu fazia isso o dia inteiro, em última instância. Mas era uma experiência interessante, era uma experiência, como eu disse, de aprendizado, todo mundo aprendendo o que era a lei das SA. Com um altíssimo grau de inovação. E é muito legal ouvir, Paulo, porque isso é história, né? Todos esses bastidores que você está contando e também ter tido a oportunidade de atuar ali no comecinho dessa lei que é uma lei tão importante, principalmente para quem atua nessa área empresarial, nessa área societária. Depois de 3 para 4 anos, você comentou até comigo nos bastidores que existia um convite para você assumir a diretoria, mas ao mesmo tempo também surgiu o convite do Gouveia Vieira, que é um escritório, como você bem colocou, muito forte na área societária, até em decorrência do seu fundador. Por que você decidiu voltar para o mercado de escritório de advocacia, especificamente no Gouveia Vieira? Olha, talvez a explicação mais simples fosse um pouco receio, diz, olha, eu vou acabar gostando de serviço público e depois não saio mais, até mesmo porque, em termos práticos, primeiro eu tinha um cargo de confiança, enfim, nada garantia que eu fosse mantido naquele cargo. E segundo, o que um outro colega me disse, é o seguinte, olha, para quem não é profissional do serviço público, para quem, como você, não é concursado, porque, como eu disse, eu fiz o concurso, mas nunca assumi o cargo do concurso, eu só tinha o cargo em comissão. O seu valor para o mercado é meio uma parábola, ele vai subindo até um determinado ponto em que as pessoas acham que você começou a adquirir certos cacoetes de serviço público que tornam você, enfim, menos flexível, digamos assim. Eu cheguei à conclusão que já estava de bom tamanho, que as pessoas da administração que estavam lá quando eu entrei já não eram mais as mesmas, tinha mudado todo mundo. O meu grau de identificação com aquela diretoria de que eu iria fazer parte não era assim tão grande. 3 dos meus colegas de superintendência, que eram amigos muito próximos, resolveram sair ao mesmo tempo, e aí saí eu também, em última instância. E aí, como é que surgiu o convite do Gouveia Vieira e como é que foi essa década lá, as operações que você participou, o que você aprendeu e que você levou também para a continuidade da sua trajetória? Olha, o convite do Gouveia Vieira era mais ou menos natural, uma vez que o Jorge Hilário, que tinha saído um pouco antes, tinha voltado para trabalhar com o pai. Ele era o advogado no colegiado, a gente era muito próximo, por razões óbvias. E aí ele disse, você não quer trabalhar com a gente? Eu disse, sim, era um negócio muito legal, uma oportunidade de ouro, até mesmo considerando o fato de, para ser bem transparente, que com o nível de inflação e o congelamento do salário, eu comecei ganhando muito bem. Mas no final, meu salário terminava no dia 2 de cada mês. Nos outros 28, eu vivia no cheque especial. Então, num determinado momento, eu disse, olha, a minha capacidade de não ganhar dinheiro para manter, porque eu já estava com 2 filhos ali, está limitada. Eu preciso trabalhar em algum lugar que me pague direito. Não vou ficar rico, mas eu preciso ter o mínimo necessário para manter a família. Isso também pesou imensamente. Eu acho que, em certos casos, o serviço público nesse nível mais alto, digamos assim, ou tecnicamente mais alto, num determinado momento você não consegue se manter mais. Ou você tem patrimônio de família, ou você já conseguiu acumular algum patrimônio, que não era o meu caso, porque eu tinha 20 e poucos
20 e poucos anos, não, eu tinha 20 e muitos anos, eu estava com 30 anos já, 31, não dá, rigorosamente. É impossível eu viver no cheque especial e usando, vender, como se diz, enfim, vendendo o almoço para comprar o jantar. Isso também pesou. E, claro, a oportunidade de trabalhar no que era o grande escritório de direito empresarial no Rio de Janeiro. E veja, nós estamos falando de uma época em que o domínio econômico de São Paulo não existia. A Bolsa era no Rio de Janeiro, o mercado financeiro estava todo no Rio de Janeiro, e a relevância econômica de São Paulo nos anos 70, antes da quebra da Bolsa do Rio de Janeiro, era muito menor do que é hoje. Então você tinha a área bancária de São Paulo, mas o centro financeiro era no Rio de Janeiro. Só para lembrar, nessa época você ainda não tinha ocorrido a fusão catastrófica entre a Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. Então, no fundo, era a Guanabara, que ainda não havia se despido da majestade de capital da corte. O Rio de Janeiro era o centro político do Brasil desde, 1808 até 60, e muito depois, porque, no fundo, a CVM era no Rio de Janeiro, o Itamaraty, na prática, funcionava no Rio de Janeiro, o Ministério da Fazenda continuava sendo, na prática, do Rio de Janeiro. Então, esse era um lugar de grande movimento econômico, de grande agitação, em última instância. Então, foi um desafio. O que eu aprendi lá? Acima de tudo, aprendi a conviver. E aí eu queria voltar um pouquinho para trás para ser justo. Eu aprendi muito com o meu chefe direto na CVM, que era um gaúcho chamado Pedro Henrique Teixeira, e o Pedro meio que me adestrou, digamos assim, há 30 anos, 29 anos, com uma inteligência razoavelmente desorganizada. Ele meio que diz, olha, faz o texto assim, começa uma coisa de cada vez, vai reorganizando as ideias, etc. E depois volta. Então foi uma experiência muito boa. Trabalhar com o Dr. João Pedro Gouveia Vieira foi algo que hoje eu devolvo, digamos assim, à geração mais nova. O que era trabalhar com uma pessoa com um talento, não estou comparando de forma alguma, mas com um talento do Dr. João Pedro Gouveia Vieira. Você chegava para uma reunião supostamente preparado, ele fazia uma pergunta, ele dizia isso assim, eu não pensei nisso. Aí ele dizia, vai lá, pensa nisso. Aí você voltava no dia seguinte animadíssimo, sabendo tudo sobre o que ele tinha perguntado. Ele dizia assim, e se a gente fizesse ao contrário? Se a gente fizesse uma fusão em vez de uma incorporação? Eu não tinha pensado nisso. Então, você aprende, ou eu aprendi a me preparar para a reunião. Ou seja, olha, pensa em tudo que vai poder ser perguntado, porque o que é a vida do advogado de empresa, do advogado nessa área contratual, é, acima de tudo, meio um permanente, como se diz, toró de palpite. Quer dizer, você fica explorando hipóteses e possibilidades até chegar a uma que funcione para todo mundo, para os dois lados. E talvez a beleza do direito societário é que, ainda que de formas diferentes, os dois lados querem a mesma coisa. Um quer vender, o outro quer comprar. Um quer incorporar, o outro quer ser incorporado. Então, nesse processo de discussão em torno da mesa, você também aprende a ir explorando possibilidades. E eu acho que o Dr. João Pedro era brilhante nisso. E, para ser justo, além do Dr. João Pedro, uma outra pessoa que foi extremamente importante, uma das pessoas mais geniais que eu já conheci, e que era o ex-consultor jurídico da Vale do Rio Doce, braço direito do Eliezer Batista na época, e que depois foi ser presidente da Sul-América, que era o Rony Lírio. Absolutamente brilhante. Ele dizia que ele era farmacêutico, mas não, ele era um dos advogados mais brilhantes que eu conheci. Então, as discussões entre os dois eram alguma coisa daquelas que você paga
para assistir, porque eram 2 advogados excepcionais, e o doutor João Pedro era muito próximo da família Larragotti, da família Gouveia Vieira, e eu assisti aquilo de camarote. Então, conviver com essas pessoas me ensinou muito. E, de alguma forma, eu acabei me aproximando também da Abrasca, fui presidente da comissão jurídica da Abrasca durante um bom número de anos, convivendo e me aproximando de empresários, de um número grande de empresários, inclusive, como eu mencionei, o trio Jorge Paulo, Marcel e Beto, e foi uma experiência muito interessante em termos de colocar a lei das SA para funcionar, em última instância. E é muito legal, Paulo. A coisa que eu mais gosto aqui no podcast são as histórias. Você traz nomes que, infelizmente, as novas gerações talvez não conheçam ou não conheçam com profundidade, né? E que são referência e que são muito relevantes para a história do direito aqui no Brasil. E você citou 3 outros nomes que são empresários e empreendedores, talvez os mais renomados e reconhecidos do Brasil e conhecidos e reconhecidos mundo afora, que é o Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e o Beto Sicupira. Como foi trabalhar com essas lendas? Que projetos que você participou com eles que você pode dividir conosco? Olha, deixa eu só voltar um pouquinho para trás, que você mencionou, e eu acho que eu tive muita sorte de ter convivido com uma geração de monstros sagrados do direito brasileiro, digamos assim. O professor Lamy, que é um coautor da Lei das SA, o doutor Bulhões Pedreira, certamente um advogado mais brilhante que eu e a minha geração toda teve a oportunidade de conhecer, em outras áreas, ou seja, o direito administrativo brasileiro deve muitíssimo ao Caio, que é o professor de direito administrativo da Light. Por quê? Havia um negócio, a Light era o brain trust, o jurídico da Light era uma coisa absolutamente excepcional. Era o Lamy, professor de direito administrativo, o Herbert Chamun, que era desembargador no Rio de Janeiro, professor titular também. Enfim, um conjunto de advogados. E mais, fora disso, um outro advogado brilhante, um dos meus, santos lá do meu panteão, que era o Dr. Gilberto Leoacanto, uma pessoa absolutamente maravilhosa e que participou da criação do direito tributário brasileiro como algo organizado. Engraçado que eram pessoas que naquela época ainda, vários deles ainda não eram os monstros sagrados que ficaram depois. Eu me lembro dos professores da Faculdade de São Paulo, na área de processo civil, como Alfredo Buzaide, enfim, o Comparato, o Fábio Comparato. Eu me lembro do Fábio Comparato conversando com o Fábio Comparato e ele, aquelas coisas que você guarda, tá? E o Fábio Comparato mergulhando debaixo do sofá para pegar o guarda-chuva dele, coisa que você não imagina. Uma lenda viva como o Fábio Comparato vai fazer. Mas Modesto Carvalhosa, Arnold Valdo, que foi um professor, e outros tantos. Mas, enfim, volto ao que você perguntou. Olha, em primeiro lugar, eles são completamente diferentes entre si. O Jorge é mais do que nunca suíço. O Jorge fala muito pouco, mas é absolutamente brilhante e ele diz aquilo que é fundamental num determinado momento e conseguiu administrar um time genial, como o Marcel. Marcel é a pessoa mais carioca que eu conheço, super informal. O Beto é muito sério, uma pessoa, dizem alguns, de trato difícil. Eu não tenho essa sensação, somos amigos desde o início dos anos 80, mas, enfim, foi uma experiência brilhante, uma experiência fantástica, no momento em que se construía o conceito de private equity. Quer dizer, a gente fazia um negócio por mês dentro da GP Investimentos. E de lá, enfim, depois que eu saí, o primeiro negócio grande que a gente fez vários, até com circunstâncias curiosas, que enquanto eu estava na GP, nós compramos 2 ferrovias.
E por uma questão administrativa, de que a companhia tinha que ser comprada por uma sociedade, uma companhia aberta, eu era o presidente das companhias que compravam as ferrovias. Então, o contrato de concessão assinado pelo presidente da República é assinado por mim. Então, de vez em quando ainda surgia. Eu dizia assim, não, isso é assim. Eu disse, como é que você sabe? Eu disse, olha no final do contrato de concessão da ferrovia quem assina. Eu tenho uma fotografia hoje autografada, por gentileza dele, ao lado do Fernando Henrique, na assinatura dos contratos de concessão. Mas, enfim, saindo de lá, a primeira coisa que a gente fez foi a fusão entre Brahma e Antártica para criar a Ambev. O que esse negócio ensinou? Quer dizer, primeiro, quando eles disseram a gente está pensando em fazer essa combinação de negócios, como se diz hoje, entre Brahma e Antártica, eu estava conversando com outro diretor da Brahma, eu disse, olha, a gente vai batizar isso de Projeto T. Ele disse, mas por que T? Porque a gente um dia vai descobrir qual é o chá que o Marcel andou tomando para imaginar uma ideia tão louca quanto algo como juntar Palmeiras e Corinthians e fazer um time só, etc. Mas foi uma experiência maravilhosa, enfim, não cabe aqui, mas a estrutura que a gente adotou foi extremamente simples. Foi uma estrutura que fez com que, quando fosse anunciada, isso naquela época era possível, porque a lei do CAD tinha uma outra estrutura, a gente anunciou não que o negócio ia acontecer, que estava sendo discutido, que tinha memorando, contrato, etc. Não, o contrato estava feito, o acordo estava feito, a Ambev, que era uma companhia aberta, já era controladora tanto da Brahma quanto da Antártica, e aquilo simplesmente ia evoluir para duas subsidiárias integrais. Mas a gente anunciou no jornal um negócio pronto, também aí convivendo com uma pessoa absolutamente excepcional, que era, enfim, o Mauro Salles, uma das pessoas mais brilhantes em termos de comunicação e relações com o governo que eu jamais conheci. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Você citou, Paulo, uma das grandes operações que você participou, mas não foi só essa, né? Você participou da privatização da Telebrás, de fusões emblemáticas como da Americanas e Submarinos, Sadi e Perdigão, Itaú e Unibanco, Pão de Açúcar e Casas Bahia, dentre outras várias. Eu trouxe aqui algumas emblemáticas. O que essas operações elas têm em comum? O que é importante para o profissional que atua nessa área ou que está começando a atuar nessa área? O que ele precisa saber ou entender para poder se destacar? E como é que foi atuar em grandes operações como essas? Olha, se eu fosse dar uma resposta exagerada para você, o que essas operações têm em comum, eu diria quase que exagerando bastante, nada. O fato é que cada operação é completamente diferente da outra. Se há alguma coisa que me deixa irritado, eu diria, é quando alguém chega e diz, isso sempre é feito assim. E não é verdade, em termos de fusões e aquisições. Cada operação é de um jeito, você tem problemas diferentes, etc. E eu acho que, primeiro você mencionou da Telebrás. A Telebrás foi um desafio absolutamente inacreditável, você fazer aquele negócio acontecer com oposição dos sindicatos, oposição do PT e, enfim, mais de 100 liminares concedidas contra o leilão. Num determinado momento, a gente quase que teve que desligar os fax do Ministério, porque eles não vão desligar o fax, porque aí não vai chegar mais nenhum pedido de liminar. Foi uma experiência incrível conviver. O ministro, primeiro era o Sérgio Mota, depois o Luiz Carlos Mendonça de Barros. Toda quinta-feira, durante mais de 1 ano e meio, a gente tinha uma reunião de dia inteiro em Brasília. Eu ia a Brasília, às vezes. Uma vez eu disse à minha mulher, na segunda-feira, disse, olha, eu vou para Brasília e volto para jantar. Voltei na sexta, mas
Mas olha, o que eu aprendi nesse negócio? Primeiro isso, ou seja, cada operação é muito diferente da outra. Isso, acima de tudo, é alguma coisa que exige da sua parte repertório. Ou seja, repertório você não adquire só fazendo as operações. Repertório você adquire estudando as operações dos outros. Por que isso foi feito dessa maneira? O que você aprendeu? Por que esta operação de que eu não participei foi feita assim? Eu acho que essa preocupação de entender os motivos, entender as grandes alavancas dessas operações societárias é extremamente importante. E, claro, estudar também é algo importante, saber a teoria por trás de tudo isso é algo que a gente não para nunca de estudar, ou não pode parar de estudar. E é importante ouvir de você, que atuou, Paulo, nas principais e mais emblemáticas operações dos últimos anos, né? E que, de fato, cada operação é uma operação, né? Claro que você tem aprendizados em cada uma delas, né? Mas você vai construir de maneiras diferentes. O ano passado, não, quer dizer, primeiro, não é o Paulo atuou. A minha frase clássica, que todo mundo no escritório já está cansado de ouvir, é: olha, direito societário é que nem filme. Uma pessoa só vai lá receber o Oscar. Mas se não tivesse todos aqueles nomes que rolam no final, não ia ter filme. Então, são, em muitos casos, dezenas de advogados de diversos escritórios envolvidos na operação. Na segunda rodada da Ambev, a operação em que se reuniu a Ambev com a Interbrew para criar a Ambev, havia advogados de 16 jurisdições diferentes. Enfim, e também muita disposição para fazer o negócio entre a CBMM, a companhia de nióbio da família Moreira Salles, e os investidores chineses, coreanos e japoneses. Eu fui à China, fiquei 1 dia e meio na China. Então, exige também esforço, exige dedicação e da alegria de participar dessas operações. O ano passado, no início do ano, o escritório estava participando de 3 grandes operações, quer dizer, Sul América e Redditor, BR Malls e Allianz, e Pardini, as 3 juntas, ou seja, as 6 companhias, tinham um valor de mercado de 100 bilhões de reais. Então, no fundo, você aprende muito em cada uma dessas operações, enfim, e a gente tem um time maravilhoso no BMA que tem participado dessas operações e cada vez mais, enfim, a fila anda cada vez mais, eles conduzem as operações dessa nova geração para a qual a gente está passando, enfim, a gestão do escritório, porque, como a gente diz, olha, se vocês são o futuro do escritório, cabe a vocês definirem como é que esse futuro vai ser. E vocês trazem dois pontos bastante importantes para a gente trabalhar aqui, Paulo. Primeiro, você fala das pessoas, né, e do BMA. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi, lá no Nascituro mesmo, como é que aconteceu o BM virar BMA, né? Como é que foi essa junção lá com o Barbosa e com o Musnick? Era mais ou menos natural. O Musnick e eu trabalhamos juntos no Gouveia desde a minha chegada em 81 até a minha saída para a GP, quando então, logo depois o Musnick saiu, se reuniu ao Plínio para fazer o Barbosa e Musnick, e eu me tornei cliente. Então eu sempre fui muito próximo, super amigo do Chico, que é meu padrinho de casamento. Então era algo absolutamente natural eu ir trabalhar lá com o Chico e o Plínio. E em algum momento, vocês 3 imaginaram que o escritório tomaria o porte que tem hoje? Não, definitivamente não. Eu acho que ninguém imaginava sequer que a advocacia brasileira tomasse essa escala, digamos assim. A economia cresceu enormemente, os escritórios têm hoje vários escritórios, não poucos, têm centenas de advogados. Isso é uma coisa que, enfim, surpreende a todos nós, eu diria, hoje em dia. E a segunda parte da minha pergunta é até ligada a isso.
Porque você contou como surgiu o BMA, né? O crescimento muito pautado nas pessoas, você contou a história do filme, e você já fala em sucessão, né? Porque vocês três trouxeram o escritório até aqui ao lado de outras tantas pessoas. Então vocês são peça fundamental nessa engrenagem para o crescimento, e não é fácil sair dessa sociedade, né? Como é que vocês estão preparando essa sucessão, a saída da estrutura para que o escritório continue crescendo independentemente da figura importante de vocês? Olha, a saída da gestão. Essa é a única coisa que eu sei fazer na vida. A única coisa que eu gosto de fazer na vida. Meu exemplo é o Miguel Reale, pai, que ia ao escritório diariamente até os 90 e tantos anos de idade. O Dr. Pinheiro Neto fazia também a mesma coisa. Então, a gente está passando o bastão da gestão. Agora, o que acontece? Eu acho que a minha função hoje no escritório, e vale mesmo para o Chico e para o Plínio, cada uma de um jeito, a minha função no escritório, acima de tudo, é um processo de transmitir cultura, em última instância, transmitir experiência naquela linha de, olha, faz assim porque assim funciona ou assim já funcionou. Eu brinco muito que uma das minhas funções mais importantes é o DISC PCA 800. Quer dizer, em que aparece alguém na minha sala e diz, você tem um momentinho? Aí eu já sei que é algo que alguém normalmente levou uma semana para resolver e não resolveu. E disse, não, quem sabe o Paulo resolve. E na grande maioria dos casos se aplica o famoso ditado espanhol, eu vou dizer em português de uma vez, mas sabe muito diabo por diabo, mas sabe mais por velho. Eu estou fazendo esse negócio, juntando o tempo de estagiário, eu estou fazendo esse negócio há mais de 50 anos. Então, já vi muita coisa que dá para transmitir e com algumas coisas que pesam. Quer dizer, primeiro, o meu lado esquilo. Eu leio as coisas, eu guardo as coisas e hoje eu tenho uma estagiária que passa o tempo todo fichando, organizando e classificando todos os documentos que eu fui reunindo nesses anos todos. Nós estamos em torno de 1.200 documentos. O que acontece aí? Basicamente, é aquele negócio, aparece alguém na minha sala, você tem alguma coisa sobre incorporação de sociedades com patrimônio líquido negativo? Essa me perguntam de 6 em 6 meses. Aí eu tenho, está aqui o documento, etc. E tal. Esse é o parecer, essa é a doutrina, esse é o caso, etc. Então, esse tipo de coisa, eu acho que, acima de tudo, transmitir a cultura, transmitir ou devolver tudo aquilo que eu adquiri e que tem um pouco de sensibilidade também, né? Que não é só jurídico. Como é que se faz um fato relevante? Ele diz, faz assim, porque aí você não vai irritar ninguém, te dá uma certa margem para você mudar. Então, hoje você tem uma geração, e que eu sempre digo, a geração que está à frente dessas operações hoje em dia é mais velha do que eram Chico e Plínio no início do escritório. Então, nós somos a nova geração. Mas não são tão novos assim. Agora, estão no topo da carreira profissional, com um talento absolutamente brilhante, e a gente tem um outro papel a desempenhar, que não é ficar sentado fazendo drafting session, mas transmitir cultura. Transmitir cultura, enfim, dividir essa experiência, dividir esses anos todos fazendo direito societário e, enfim, participando desse processo de handover de cultura, digamos assim. E é importante mesmo, né? Porque vocês têm todo o histórico do escritório. Você citou o exemplo do Miguel Reale. A gente teve a oportunidade de entrevistar um personagem, um profissional ímpar que você trouxe aqui, que é o professor Dr. Modesto Carvalhosa, que também segue firme aí já acima dos seus 90 anos com uma lucidez impressionante. E quando você fala em passar cultura, e você já falou isso, Paulo, você fala com gerações distintas, né? As pessoas que vêm te buscar, né, ou procurar, você falou do teu telefone, né, do PC 0800,
são pessoas de gerações diferentes, né? E que têm perfis diferentes, vivências diferentes e um histórico diferente. Como é que você faz para lidar com esses públicos tão distintos? Olha, você tem razão. Eu acho que você tem diversas gerações aqui e, em muitos casos, isso acontecia, insisto, sem comparar. Eu estou simplesmente fazendo aqui uma regra de 3 em escala diferente. Às vezes eu ligava para o professor Lamy e dizia: o que o senhor acha disso? Ele dizia: Paulo, faz assim. Era tudo que eu precisava ouvir. Então, de uma certa maneira, eu tento reproduzir isso dentro das minhas limitações. E aí, às vezes os clientes ligam, eles não querem que eu faça um contrato ou uma negociação. Dizem assim: posso fazer isso? Eu disse: não pode, faz assim que funciona. É muito o índio velho, digamos assim, sabe? Você vai lá, ouve o índio velho: não, faz assim, toma a folha dessa árvore aqui, que passa a sua dor. É um pouco isso, hein? Que você tem a cultura da tribo, sabe quais são as folhas que servem para cada coisa, certo? Agora, o que acontece? Eu reconheço que existe um processo de aceleração da vida muito grande e a internet e o Google ajudam a essa aceleração e atrapalham a qualidade do produto, porque basta você abrir a internet e você supostamente acha a solução para tudo, não necessariamente a solução correta, mas tem uma solução para tudo. Então, eu acho que o fato de que eu convivo com várias gerações ao mesmo tempo, uma geração próxima da minha, uma geração hoje da liderança do escritório que gira em torno de 50 anos, a geração dos recém-formados e dos estagiários, isso acaba te obrigando a meio que modular a forma de transmitir informação para cada uma dessas gerações, porque, em última instância, a paciência diminui deles. E aí eu acabo tendo que compensar. Se você perguntar aquele negócio, olha, enfim, Sócrates reclamava de Platão que as coisas estavam piorando substancialmente. Se você me perguntar o que efetivamente eu acho que piorou e que é a coisa que me preocupa, digamos assim, é que o hábito de escrever e escrever direito e manusear a língua portuguesa, que é o nosso instrumento de trabalho, em última instância, está piorando. Ninguém lê mais nada. E aí, como dizia um anúncio da civilização brasileira no Rio de Janeiro, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Então, você sente que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de expor as próprias ideias porque elas não têm um processo de formação do uso da língua portuguesa como um instrumento de transmissão de ideias, instrumento retórico, porque não faz parte do processo. Todo mundo resolve tudo na base da internet, dos 15 segundos do TikTok e por aí afora. Isso eu acho ruim, isso eu acho que é algo que está se perdendo a capacidade de apresentar uma ideia, de desenvolver uma ideia de forma clara. Eu concordo com você e por isso que eu acho que existe muito espaço para os profissionais do direito, aqueles profissionais que gostam de ler, de estudar, de se aprofundar, porque a gente tem quase 2 milhões de advogados, a gente tem, né? Mas muitos desses advogados, de fato, não se dedicam como deveriam se dedicar, não se aprofundam como deveriam. Então, por ser uma profissão pensante, né, pode até ser polêmico isso, mas por ser uma profissão pensante, aqueles profissionais que estudarem e que se aprofundarem, eles vão se destacar, é um fato. Né? Isso é verdade. Agora, aí entra um ponto importante, que é o seguinte: a gente sempre precisa lembrar a música do Simonal, lembra? Ninguém sabe o duro que eu dei. Isso envolve muito trabalho, isso envolve um número imenso de fins de semana dedicados a trabalhar, fins de semana que você gostaria de estar
brincando com seus filhos ou simplesmente não fazendo nada, indo ao cinema, e que você acaba tendo que trabalhar. Eu já passei 2 ou 3 aniversários meus dentro de avião, viajando e passando o aniversário como dizia o Vinícius naquela carta ao Tom, em que ele fala de Paris, etc., e tal, sozinho lá. Então, esse é o reconhecimento de que o sucesso é alguma coisa. Como dizem os americanos, success is not a destination, success is a journey. É um negócio que você vai construindo todo santo dia, dá muito trabalho, não fica pronto nunca, e você nunca pode chegar à conclusão de que você já aprendeu, porque os médicos têm uma vantagem sobre a gente, que o fígado está no mesmo lugar em todos os países desde milhares de anos. Aqui, você um dia acorda, mudaram o Código Civil, mudaram a lei das SA, mudaram o Código de Processo, mudaram o direito tributário todo, e você tem que aprender tudo de novo. E tem que reconhecer que você tem que aprender tudo de novo. Então, essa ideia do esforço, o que eu digo à garotada é o seguinte: olha, vocês têm que entender que um profissional liberal, em primeiro lugar, tem que lembrar sempre o verso do João Cabral, ou seja, os profissionais liberais que não se liberaram jamais. Mas um profissional liberal, e não é mal comparando, não, nós somos como se fosse uma marca de palmito. Você vai ao supermercado, a sua mulher vai ao supermercado, tem 30 marcas de palmito para serem escolhidas. O que faz a pessoa escolher o palmito X ou o advogado BMA e o outro? Eu acho que esse processo de você, no nível individual de cada advogado, de você investir em você próprio, reconhecer você próprio como um produto que tem que ser elaborado, tem que ser burilado, tem que ser decantado, tem que ser enriquecido, é algo fundamental no sucesso profissional. Quer dizer, isso não cai do céu, é algo que você vai ter que, cultivar, cuidar lá do seu produto, cuidar lá do seu palmito, para que ele seja reconhecido e conhecido. E não à toa, Paulo, a tua carreira é uma carreira de sucesso, né? Com passagem por empresa, com passagem pela CVM, por escritório, estruturando BMA. Você se arrepende de algo? E até onde você quer chegar? Tem algum sonho que você ainda não realizou? Baixar o meu handicap no golfe. O que eu me arrependo... Olha, cada vez que eu vejo essa pergunta feita a mim ou a muita gente, eu sempre espero ouvir a resposta. Olha, de muita coisa. Porque no momento que você diz que você não se arrepende de nada, como se diz no Rio de Janeiro, não é que você esteja se achando, você está se tendo certeza, o que é um grau mais grave, enfim, da deterioração mental. Eu me arrependo de muita coisa, em última instância, mas, acima de tudo, o que é importante é que o saldo seja positivo. O que é importante, eu diria, na profissão, eu aprendi isso com o Dr. João Pedro, você vai ganhar algumas, você vai perder outras na área do contencioso. O que você deve pensar quando termina? Puxa, eu fiz o melhor possível, há alguma coisa que eu poderia ter feito melhor? Aqui e acolá, se você dissesse de que eu me arrependo, talvez aqui e acolá, não me ocorre nenhum caso específico, mas talvez eu pudesse ter feito melhor. Talvez essa cláusula eu pudesse ter escrito de uma maneira diferente e não teria dado essa encrenca toda, em última instância. É claro que você sempre se arrepende de muita coisa, mas planos é continuar com o 800 cada vez mais presente, enfim, ficar junto dos meus filhos, tantos pequenos, eu tenho 2, uma menina que faz 10 anos daqui a 2 semanas, um menino com 13, em plena adolescência, queridíssimos os 2, mas, enfim, dando trabalho como todo, delicioso trabalho como todo bom adolescente.
Tenho 2 filhos mais velhos, uma que hoje é cidadã francesa, com 2 netas, é diretora de uma cadeia de escolas para crianças autistas, dá palestra na Europa inteira sobre autismo, e o outro é economista muito bem sucedido, especializado em ESG, fez mestrado em ESG nos Estados Unidos e que trabalha aqui em São Paulo. Cada um desses 2 adultos tem 2 filhos. Minha filha tem 2 meninas, que já não são tão meninas assim. Uma estuda Direito na Inglaterra e os outros 2 ainda, os netos paulistas, digamos assim, têm 16, 15 e 13 anos aqui em São Paulo. Então, planos, curtir cada vez mais os filhos, os netos, curtir a namorada maravilhosa que eu tenho, tanto quanto possível viajar com ela. E, Paulo, você sabe que você já adentrou, inclusive, na nossa nova pergunta que a gente está trazendo aqui na 5ª temporada, que é para a gente conhecer um pouco mais do perfil pessoal dos nossos entrevistados. Então, eu queria, Paulo, você já deu uma breve entrada, mas eu queria que você contasse quem é o Paulo fora do ambiente profissional. O que você gosta de fazer? Conta um pouquinho de você. Em primeiro lugar, o Paulo é absolutamente maníaco por música clássica. Eu estou saindo agora porque terminou o 2º mandato possível pelo Estatuto, mas temporariamente eu ainda estou como membro do Conselho de Administração da OSESP, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, que eu adoro música, adoro orquestra. Tenho hoje, o Spotify a tornou um tanto quanto inútil, mas tem uma coleção de mais de 3.000 discos de música clássica que eu tendo a ouvir sem parar. Adoro história, realmente adoro história. Já li, muita ficção e hoje estou convencido que a história é algo tão maluco que é muito mais divertido a história. Se você imaginar, para pegar o exemplo clássico, que a Primeira Guerra começou porque, o arquiduque foi morto lá em Sarajevo por um anarquista que tinha jogado uma bomba antes do almoço. A bomba não deu certo, o arquiduque foi visitar o oficial que tinha ficado ferido, o motorista pega uma rua errada e o anarquista que estava lá, super jururu, porque não ia conseguir matar, de repente descobre que ele está na rua e o arquiduque vem direto para ele simplesmente pega o revólver e mata o sujeito. Ele não foi atrás, o arquiduque foi atrás dele. Por que eu vou ler ficção se a realidade é muito mais fascinante? Adoro história europeia, é algo que me fascina. A história do Brasil também. Hoje, muita coisa já é objeto de documentário. Leio muita coisa, como eu disse, de direito fora do escritório. Gosto muito de cinema, sempre assisti muito cinema. Confesso que ultimamente ando meio decepcionado, com a qualidade dos filmes e 2, com o fato de que perderam a capacidade de contar uma história em 1h40, 1h50. Hoje os filmes têm que ter 3 horas e meia. Pessoalmente, como é óbvio, e com todos nós, a gente tem que ter uma preocupação com saúde. Eu faço aeróbica, corro, ando, trotando 2 vezes por semana. Nas outras 2 vezes eu faço uma ginástica funcional para golfe e no fim de semana eu tenho uma casa de fim de semana. Eu tento treinar ou jogar um pouco de golfe na expectativa de que um dia eu vou melhorar. Essas são as coisas mais fáceis. Mais difícil é que eu continuo insistindo em aprender alemão, porque, como diz o Mark Twain, a eternidade foi feita para você aprender alemão. Eu adoro língua. Eu acho que eu sou de uma geração formada no colégio jesuíta, em que, latim era alguma coisa que você aprendia antes de qualquer outra língua. Eu estudei 7 anos de latim, e isso dá uma base para línguas neolatinas que torna a coisa razoavelmente fácil.
E para a nossa profissão, para advogado, de advogado de empresa, você ler em outras línguas é fundamental, quer dizer, espanhol, italiano, francês até certo ponto. Inglês é óbvio, é que nem escovar os dentes, quer dizer, você não precisa dizer que você fala inglês, tem que falar. Mas francês, que caiu de moda, dizia o ministro Cordeiro Guerra, que falar francês é sinal de velhice, mas com netas francesas e uma filha francesa, o francês acaba sendo muito útil. Então, esse processo de você abrir a sua cabeça para outras línguas leva inevitavelmente a outra parte, que também é uma coisa que Paulo e eu adoramos fazer, que é viajar. Então, com um viés a favor de visitar, principalmente ultimamente, visitar catedrais góticas na Europa, que são absolutamente maravilhosas. Então, é um programa, você pega um trem de manhã, vai para um Rouen da vida, almoça, visita a catedral, 2 horas de catedral, almoça num restaurante Michelin, pega o trem e volta para Paris. Adoro viajar, a essa altura devo estar em torno de 50 países conhecidos e alguns revisitados, mas, enfim, isso meio que ocupa bastante o meu tempo. Não, e concordo com você, não tem nada mais gostoso no mundo do que viajar, Paulo. E, Paulo, muito legal conhecer esse seu lado pessoal também, né? A gente acaba entrevistando aqui profissionais que são referência, e é tão legal mostrar agora, por isso a ideia dessa pergunta nova, o outro lado da moeda, o lado pessoal. Para fechar com chave de ouro esse bate-papo tão bacana, que conselhos que você traria para os nossos ouvintes? Olha, é claro, entra um pouco tentar resumir o que eu disse, eu fui dizendo de um jeito ou de outro. E conhecer que, olha, o sucesso profissional é resultado de muito trabalho, acima de tudo, de tentar focar numa área do direito de que você goste. É muito difícil você ser feliz fazendo uma coisa que você acha chata, em última instância. Se eu for fazer direito X ou direito Y, puxa, é direito internacional público, tal. Para que serve isso? Então, até serve para muita coisa. Então, eu acho que essa é a preocupação de reconhecer que uma carreira você constrói dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, década a década, e não para de construir. É um negócio com esforço e tentar, acima de tudo, desenvolver ou manter acesa a curiosidade intelectual, digamos assim, porque vale para qualquer coisa. É curiosidade por uma catedral gótica, por um contrato que um outro advogado fez, por uma sinfonia bem executada, o prazer do belo, digamos assim, que você vê numa estrutura jurídica bem montada. Puxa, que legal esse negócio, foi feito assim. É aprender com isso, prestar atenção a isso, estar atento e meio, enfim, como eu disse no início, estar aberto para as oportunidades, para as alegrias da vida e, enfim, e saber também conviver com os limões. Um pouco da oração de São Francisco, quer dizer, enfim, saber a diferença, aceitar as coisas ruins, por querer mudar as coisas que podem ser mudadas e saber a diferença entre uma e outra. Eu acho que isso, aproveitar as oportunidades que a vida dá, que não são tão poucas, mas, enfim, você tem que correr atrás. O cavalo não passa encilhado na sua frente várias vezes, e quando passa, como você mencionou, tanto no convite para ser diretor da CVM, quanto nas 2 vezes em que eu fui convidado para ser presidente da CVM, aquele negócio, pô, legal, belo cavalo, mas agora está passando um pouco atrasado. Passou o momento de ser presidente da CVM. Quando eu quis, vocês não queriam. Agora, quando vocês querem, eu não quero, não. Então é isso, aproveitar as oportunidades da vida, que é, enfim, maravilhosa. Curtir filho, curtir família, curtir
mulher ou namorada. Muito bem, senhoras e senhores, recebemos Paulo César Aragão, 5ª temporada aberta oficialmente e olha, com chave de ouro. Muito obrigado, Paulo, prazer enorme te receber, conhecer a tua história profissional, pessoal, parabéns por ela e muito obrigado por dividir conosco. O prazer foi todo meu. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.